Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe, o Açu FM 106,9, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje como tema, primavera, como lidar com as alergias da estação das flores. Convidamos para estar aqui a médica especialista em alergia e imunologia, a doutora Silvia de Carvalho Prata. Doutora Silvia, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Moreira, muito obrigada. Doutora Silvia, importante a gente iniciar a partir da abordagem. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Então, identificamos que a frase utilizada por você resume a sua trajetória de vida. Poderia compartilhar com os nossos ouvintes um pouco dessa sua história? A minha nova história começou quando eu acabei de formar em medicina. 10 dias depois eu estava indo trabalhar e infelizmente eu sofri um acidente de carro, onde a culpa nem foi minha, e fiz o chicote e acabei quebrando o pescoço. Mas a gente imaginar uma nova história pra gente, são várias etapas da vida. Eu imagino, por exemplo, igual o senhor que é pai, quando seus filhos chegaram, né? Isso aí é uma nova história, é um novo começo, é um novo Moreira. Então, no meu caso, apesar de estar daquela forma, que era sem movimento nenhum, eu conseguia só fazer movimento de não com o pescoço, eu decidi continuar. Independente de como eu estava, independente do que ia ser, porque eu não sabia, porque era tudo a mesma coisa que andar no escuro, porque parece que não está acontecendo com você, uma coisa tão grande assim. E eu tento fazer isso por várias vezes na minha vida. Quando eu conquisto uma coisa, eu passo para outra, e aí eu, às vezes, né, a vida não é sempre feita de altos, mas tem altos e baixos. Aí quando eu estou no baixo, eu tento me lembrar disso para poder reerguer também. E superação é a palavra-chave, pelo visto, né? Superação. A gente acaba superando a gente mesmo, né? Porque eu penso assim, poxa, cadê aquela Silvia que foi para São Paulo fazer especialidade? Opa, cadê você? Onde você está? Então, aí eu vou e tento trazer de volta, independente do que esteja acontecendo no momento. Vamos lá com garra, porque é desse jeito que conquista as coisas. E interessante também, acaba uma situação que também traz uma certa responsabilidade, porque diante dessa sua trajetória, as pessoas acabam espelhando, né? Em um fato que aconteceu, mas por que a médica, né? Viveu isso e continua firme e tal. É muito interessante isso também, ser, às vezes, uma referência com uma motivação para muita gente, não é? A gente tem aquela velha história, médico não fica doente, não. Sim. Né? Então, já chegar com o médico frágil, né? Que você olha na cadeira de roda, você já pensa que a pessoa ali, ela está fragilizada. Mas realmente, até chegar ali, no meu dia a dia, eu passo por N coisas, mas eu me sinto uma pessoa tão simples, Moreira, para poder dar exemplo para alguém, porque eu sei que eu tenho tantas falhas, eu sei das minhas dificuldades, do quanto eu tenho o apoio da minha família, dos meus amigos, para estar seguindo. Então, essa referência, quando alguém fala, nossa, você me ajudou numa depressão, aí eu fico, às vezes, assim, agradeço a Deus e fico, poxa, mas eu me sinto tão pequena diante de tanta coisa. É importante, né? Agora, propriamente da sua área de atuação como médica, como que nós podemos definir a alergia? A alergia é uma resposta imunológica exagerada a determinados alérgenos. Por exemplo, a poeira,
ao ácaro. O ácaro é o principal alérgeno. Não necessariamente ele vai te fazer mal. Não. Eu não sei se você tem alergia, você nunca consultou comigo. Então, é algo comum que está aqui na minha roupa, está na sua roupa, está no ambiente. Mas para aquela pessoa, o organismo identifica que faz mal, mas produzindo uma resposta exagerada. Importante também, doutora Silvia, a gente falar sobre a imunologia e a sua importância para a saúde humana. A imunologia é a ciência que estuda o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Eu costumo dizer, às vezes, para os meus pacientes, tem um mundo invisível aí que a gente não vê, mas que causa muitos prejuízos. Então, a nossa imunidade vai combater quem está querendo entrar, vírus, bactéria, parasitas, dentre outros, para poder deixar tudo harmônico. Agora, é verdade que não nascemos alérgicos e que essas manifestações elas acontecem ao longo da vida? Sim, é muito interessante, porque isso é até muito mal diagnosticado. Para você ser alérgico, igual vou colocar a medicação, você dá a medicação lá para o seu filho, 8 meses de vida, ele dá uma empolada. Aquilo ali, se ele não tiver tido nenhum contato com aquela medicação, ele não é alérgico. Então, para ser alérgico, você tem que ter pelo menos um contato. E pode ser, muitas das vezes, às vezes você toma algum medicamento, come alguma coisa, que a primeira vez, até na introdução alimentar para acalmar as mães, né, para poder comer diversas coisas, que se é a primeira vez que está fazendo o consumo, toda a reação que aquela criança vai ter, aquele adulto vai ter, não é alergia, é um efeito colateral, principalmente na questão da medicação. Aí, sim, o organismo ele desenvolve, mas você tem que ter uma predisposição genética, né, para desenvolver. E quais os tipos de alergias são mais comuns atualmente? A alergia respiratória é a mais comum, mas a gente tem, em segundo lugar, vem a alergia de pele, né? Porque a respiratória, ela envolve muito, o que eu tenho recebido, alergia ocular. E é o que vai pegar agora na primavera, né? Sim. Quem tem essa sensibilidade ocular, está na hora de procurar o alergista, porque para a gente começar a tratar, porque é o que pega agora na primavera. Essa alergia ocular, o que é? São os olhos vermelhos, irritados? Sim, a coceira incessante. Olha, gente, só pode coçar o olho com o cotovelo. Então, não é indicado coçar os olhos, né? Não é indicado. Se você conseguir, vocês me mandam um vídeo aí. Mas lacrimejando, o que me relatam assim, é que tira aquela qualidade de vida do paciente é a coceira. Por mais que às vezes ele está irritado, é um sintoma de conjuntivite mesmo, porém é uma conjuntivite alérgica. É o órgão-alvo ali sendo representado. Perfeito. E tem uma faixa etária que há uma predisposição maior ou não? As crianças. O carro-chefe até de atendimento são as crianças. Porque assim também, pai e mãe deixa de cuidar de si para poder cuidar dos filhos. Doutora Silva, agora os tipos de alergias, né, em termos de variações de alergias na pele. A gente tem a mais assim, comum, que é a dermatite atópica. A gente tem a urticária, né, crônica espontânea ou induzida, e a dermatite de contato. A dermatite atópica, por exemplo, que tem maior incidência, o que seria? É uma doença pela predisposição genética, então ela se manifesta através do nosso maior órgão,
que é o nosso órgão de barreira, que é a pele. Então, quando você visualiza a pele do alérgico, você, numa lâmina, você vê que tem várias falhas ali nas camadas da pele. Isso inclui também na defesa da pele. Então, os neurônios ficam mais à flor da pele, vamos dizer assim, causando uma coceira também insuportável e infecções de repetição. Então, são lesões bem localizadas e, infelizmente, assim, o paciente, muitos já chegaram sangrando no meu consultório. Você pensa, criança sangrando no pescoço, assim, já naquele ponto, assim, que eu acho que não tem mais, que a mãe pensa, não tem mais o que fazer, mas tem sim. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Para você que chegou agora, nós estamos no entrevistado do dia e hoje conversando com a doutora Silvia de Carvalho Prata. Ela é médica especialista em alergia e imunologia. Doutora Silvia, principais alimentos que podem ser considerados como vilões para a questão da alergia alimentar? A gente, hoje, Moreira, a gente sempre pesquisa, principalmente na nossa região, os 5 pilares, que é leite, ovo, trigo, soja e milho. O que vai milho? Eu como milho, mas é porque, por exemplo, dentro de uma medicação, a gente tem amido de milho, que é o veículo, mas as castanhas, por exemplo, que é distribuído em voo, também são muito alergênicas, e frutos do mar, peixes com frutos do mar. Só que como na nossa região o que prevalece mais são esses, a gente vai direto neles, sem descartar as outras possibilidades. Eu já vi histórias de pessoa, por exemplo, que tem alergia a carne de frango, por exemplo. Né? Não pode comer porque tem uma reação assim, bem radical. Exagerada, né? Isso. E, logicamente, que durante toda a vida a pessoa não pode consumir aquilo. Não. Infelizmente, a gente não tem tratamento para esse tipo de alergia. E outra coisa, até eu alerto muito meus pacientes em viagens, por exemplo, em restaurante. Você não sabe se uma colher, às vezes, que está naquele arroz, foi manipulado frango também, às vezes só para mexer ali, e está num passeio. O que você quer num passeio? Tranquilidade. E aí, infelizmente, o que vai acontecer vai ter que parar num pronto atendimento, então, numa unidade quer dizer, hospitalar. Uma pequena porção ali, qualquer coisa mínima pode desencadear esse quadro. Sim, não é dose dependente. Basta ter encostado na colher, aí coloca ali, num self-service, por exemplo, uma colher de arroz, já é fatal ali para desencadear. Hoje, o que a gente tem para remediar são as canetas de adrenalina. Mas ano passado foi muito divulgado aqui no Rio de Janeiro e se fazer ter essas canetas, mas ainda não é totalmente acessível à população, não. Doutora Silvia, agora 22 de setembro vai estar marcando oficialmente o início da primavera. As principais manifestações alérgicas dessa estação? A primavera é conhecida como a estação das flores, né, Moreira? Sim. Então, o que a gente tem mais é alergia ao pólen. No Brasil, a gente tem uma incidência baixa de produção de pólen, mas na literatura se pede para tomar cuidado, mas isso aí são outras regiões, né, que a gente tem. Mas o que mais afeta mesmo é o pólen. E, logicamente, que o ambiente, além da questão da primavera, né, o ambiente higienizado, a questão do ambiente ventilado, né, tudo isso aí ajuda a minimizar alguns quadros, né, de alergia, né? Primeira coisa que o paciente tem que saber é como que vai ser
a limpeza daquele ambiente, da casa dele. Por exemplo, porque a gente às vezes pede para não ter um tapete, né? Mas é tudo na questão do acúmulo da poeira do ácaro. Então, uma coisa que é tóxica, o fungo, ele faz mal para todo mundo, mas para o alérgeno, aquilo ali desencadeia crise e mais crise e muitas das vezes nem deixa ele dormir à noite. Então, o ambiente, eu peço muito o quarto, eu converso muito com os pacientes. Tem coisas, Moreira, que não tem como mudar. Por exemplo, eu vou virar para você, mude da sua casa. Não tem como você sair e mudar. Então, vamos dar manutenção nessa parede, né? Por mais que por dentro ela também esteja mofada. E dentro do quarto que dorme, vamos retirar o excesso de objetos que acumulam poeira, evitar passar a vassoura porque levanta a poeira. Fica em cima de guarda-roupa. Guarda-roupa não é um lugar que todo mundo gosta de visitar. Em cima, né? Para poder estar limpando. Vai acumulando poeira, geralmente, né? Colchão e travesseiro. Travesseiro, principalmente. Você dá aquela respirada gostosa ali e tem aquele acúmulo de produção de ácaro. Então, capa impermeável ou até mesmo antialérgica para colchão e travesseiro. Se estiver apertado, até indico comprar de travesseiro primeiro. Ela tem que ser completamente vedada. Ela tem que ter zíper e a capa você tira 2 vezes no ano para lavar, mas a roupa de cama você tira 1 vez por semana. Sim. Então, quando você tira aquela roupa de cama, está saindo toda aquela sujidade que acumulou durante a semana. A poluição por si só e a sujidade também que tem dentro de casa, né? Doutora Silvia, é identificado o quadro alérgico, como que é o tratamento? Depende. Depende da sua alergia. O tratamento é individual, é para você. Hoje a gente tem um tratamento melhor para as alergias respiratórias, que muita gente fala vacina de alergia, mas é imunoterapia, né? A gente chegar no ponto, na literatura são de 3 a 5 anos, chegar num ponto de não ter remissão mais dos sintomas e, infelizmente, alergia alimentar, a gente tem que afastar, mas a gente tem um controle. A gente hoje não fala na cura, mas o controle, entre aspas, é a cura, é o não aparecimento de nenhuma lesão. Então a gente conversa muito com o paciente. E o meu papel, por exemplo, numa dermatite de contato, após um teste, é achar formas para aquela pessoa continuar o seu trabalho com qualidade de vida, né? Muitas das mulheres vaidosas, é muito comum alergia a esmalte. Hoje a gente tem marcas responsáveis com os mais diversos problemas hipoalergênicos. Então, quer dizer, já tem um compromisso, né, de oferecer produtos que não vão causar uma reação, né? Conforme foi lembrado, o melhor resultado no tratamento vai ser obtido quando o problema foi identificado já no estágio inicial, não é isso, doutora? Quanto antes, melhor, né? E principalmente as crianças, poxa, elas sofrem tanto com os sintomas alérgicos, então vamos deixar de preconceito com alergia, gente. Vamos levar a sério. A alergia, ela pode chegar a uma reação de anafilaxia e o choque anafilático. Então, não vamos brincar com isso não, porque antialérgico não segura a reação alérgica não. E quais os contatos aí com a doutora Silvia? Meu telefone para contato é 33 98424 7982. E a gente tem Instagram também, que é doutora Silvia Alergia. Tem o meu pessoal,
também, né, que é Silvia C. Prata, e eu trabalho em Manhuaçu. Hoje, assim, estou aqui em Manhuaçu, na Praça César Leite, no edifício Isadora Werner. É fácil me achar, só perguntar também por aí. Tá bom, doutora, muito obrigado pela participação, tá? E na próxima oportunidade nós vamos tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada, eu que agradeço, Moreira. Muito bem, assim hoje no nosso entrevistado do dia, nós tivemos a participação da doutora Silvia de Carvalho Prata, médica especialista em alergia e imunologia, falando um pouco da primavera e também das questões alérgicas, tirando muitas dúvidas. Para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.